Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que bom estar aqui mais uma manhã para a glória de Deus. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 22. Faremos a leitura dos versículos de 1 a 14. Estamos estudando as parábolas de Jesus. Hoje é a nossa aula de número 17. Hoje nós vamos ver sobre a parábola da festa de casamento, a parábola das bodas. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. E diz assim a palavra de Deus. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e os animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua revelação, Deus. Obrigado porque a revelação máxima do Senhor é Jesus Cristo. Esse Jesus que nos ensina, Pai, pessoalmente. Nós não estamos aqui, Deus, para aprender informações sobre quem é Jesus, mas estamos aqui, Deus, para aprender do próprio Cristo que nos preserva, Deus, através do Seu Santo Espírito. Louvado seja o Seu nome, Deus. Cuida de nós nesse tempo de aula, Pai. Abre o nosso coração e entendimento, para que saiamos daqui Te amando cada vez mais, Te obedecendo cada vez mais e Te imitando, Pai, na Sua graça, na Sua misericórdia e na Sua santidade, cada vez mais e cada vez melhor, todos os dias das nossas vidas. Louvado seja o Seu nome, em nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, esta é a parábola, como os irmãos ouviram, a parábola da festa de casamento, a parábola das bodas. E, de uma forma que eu gosto sempre de falar, por ser uma parábola, Jesus está ensinando. Então Jesus utilizou de elementos, como a gente já tem visto, mais um elemento, uma festa de casamento que era muito comum na época, é comum até hoje, né, obviamente, mas no sentido judaico tinha um significado muito mais íntimo, né? Então Jesus utiliza desse momento para explicar mais uma parábola, dentro de um contexto que eu já vou relembrar aos irmãos, que a gente tem visto nas duas últimas aulas, mas eu queria saber dos irmãos, o que os irmãos entenderam por essa parábola? Quando a gente lê a parábola, Jesus está nos ensinando algo, correto? Ensinando um princípio do reino de Deus, né? Porque a parábola fala aqui que o reino dos céus é semelhante a, novamente, né? E nisso nós aprendemos de Jesus algo que parecia muito difícil de uma forma simples. E eu queria ouvir dos irmãos nesse primeiro momento, o que os irmãos entendem quando leem essa parábola? Porque o último versículo, eu acho que é o mais famoso, o versículo desse trecho, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas ao lermos a parábola toda, o que os irmãos entenderam por ela? O que Jesus está tentando ensinar aqui? Queria dar essa oportunidade para os irmãos. Alguém? Ô, meus irmãos. Aonde? Ali, Luiz César, por favor.
Bom, é muito parecida com a da aula passada, né? Mas eu vejo ali que uma pequena diferença ali, pelo meu entendimento, é a questão do evangelho, né? Jesus veio para trazer o evangelho para os judeus, para o povo escolhido de Deus, eles rejeitaram, e Jesus, a partir disso, então, mandou que o evangelho fosse pregado para todo mundo. Aquele que aceitasse a Deus estaria convidado. Não sei se é isso. Muito boa observação. Mais alguém? O que o nosso irmão falou aqui é uma síntese muito boa. Realmente, Jesus ele continua a série de parábolas que ele tem ensinado aqui, né? Que é a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus, né? Que a gente viu semana passada, que os lavradores maltrataram o filho do dono da vinha, né? Então, nós vimos aqui que Jesus ele continua nesse mesmo tipo de entendimento de dois filhos, que um falou que ia fazer a obedecer o pai e não obedeceu, e o outro falou que não ia, mas que se arrependeu e foi ajudar o pai. E também essa dos lavradores maus, onde nós vimos que Jesus também ensina para quem que o evangelho estava sendo então agora disponibilizado. A mensagem da graça e da misericórdia de Deus estava agora sendo propagada. Para quem, né? Então essa parábola ela continua dentro dessa série de 3 parábolas. Jesus provavelmente aqui é uma terça-feira que Jesus está ensinando. Ele está ensinando no templo, né? Ele está ensinando várias pessoas, onde ele é indagado sobre a sua autoridade por sacerdotes e anciãos que estavam ali ouvindo também. E Jesus, depois de contar 2 parábolas, aqueles anciãos, aqueles sacerdotes, né, eles se retiraram, né? O versículo 45 e 46 do capítulo 21 vai falar isso, né? Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam o que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então Jesus ele continuou a falar sobre os seus ensinamentos. Aqui o reino de Deus se assemelha. E ele conta, então, mais uma parábola falando sobre um casamento. Um casamento do filho do rei, onde o rei, então, ele prepara todos os trâmites, tudo o que precisava para aquele casamento, inclusive os convidados. Então, tinha um público específico ali que aquele rei queria chamar, né? Então a parábola ela fala desse rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, quis convidar pessoas muito provavelmente, o texto ele não fala só de convidados, mas dentro do entendimento que os seus ouvintes estavam ali prestando atenção, muito provavelmente nessa parábola eram convidados para a realeza, era só uma festa para realeza, para quem o convite estava sendo até mesmo insistido, né? Pessoas do reino para aquela ocasião. Então era costume, naqueles dias, os convites serem entregues em mãos, né, para os convidados, e no dia do casamento eles serem relembrados. Então, vai ter o casamento no dia tal. Aí no dia tal, então, hoje é o casamento, vocês têm que ir, tá bom? Então, quando acontecia um convite da parte do rei ainda por cima, era basicamente uma obrigação ir. Não era simplesmente uma opção, não era simplesmente um convite, era uma convocação. Era necessário que aqueles convidados eles aceitassem aquele convite. Então era mais uma pergunta de retórica. Você quer ir? Quer, né? Então vamos. Então era mais ou menos dessa forma. Então Jesus está falando sobre uma parábola onde há convidados que rejeitaram. Então isso já era motivo de escândalo para quem estava ouvindo aquilo ali. Como assim? É um convite que um rei faz e os convidados estão simplesmente, os subordinados àquele rei estão negando, estão desobedecendo uma ordem expressa daquele rei, né? Então, os convidados eles não estavam interessados nessa festa de casamento e era praticamente recusar essa ordem e, em outra ocasião, aquele mesmo rei na sua bondade, aquele mesmo rei na sua vontade de querer ter aquelas pessoas, no dia do casamento, cumprindo toda aquela questão tradicional, né, de não apenas convidar meses ou um tempo antes, mas também de ser fiel e convidar no dia. Aquele rei relembra que no dia do casamento, aquelas pessoas, para que elas fossem ali estar presentes, né? E dessa vez estava tudo pronto. Tanto que no versículo 4, quando nós lemos ali o versículo 4 do Mateus 22,
Diz que, enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Era uma ordenança. Então, nesse dia já estava tudo pronto. Mas alguns ali, a resposta de alguns foi desdenhada aquilo, obviamente. Na verdade, todos, uns foram para o campo, outros foram para os seus negócios, e até mesmo teve servos que maltrataram melhor dizendo, convidados que maltrataram os servos e até mesmo mataram esses servos, né? Então, teve todo esse tipo de gente que não apenas ignorou, foi cuidar da sua própria vida, mas também maltratou e matou aqueles servos daquele rei naquela parábola, né? Então, o rei, ele fica irado, né? Ele fica justamente irado, então ele envia soldados para punir os assassinos e queimar aquela cidade de onde os convidados viriam. Mas aquele rei, ele era compromissado com aquilo que ele tinha preparado. Ele era compromissado com o casamento do seu filho. Era um evento muito importante. Não era qualquer evento, não era qualquer situação, qualquer programação. Era algo que mostrava sobre quem seria a próxima realeza, sobre quem seria então, era sobre o seu próprio filho que estava ali, né? Então, aquele rei, ele mantém a sua postura de preservar aquela festa. Existia uma coisa importante, que era a festa de casamento do seu filho. Então, o rei, melhor dizendo, ele envia outros servos para convidar, então, agora, todo tipo de gente para vir naquela festa. Então, por isso ordenou aos servos que fossem às esquinas, às ruas, e convidar qualquer um para vir à festa, sejam bons ou sejam maus. Então, o convite, ele se expandiu. Aquele convite não estava mais sendo destinado ao público original, né? Mas estava sendo convidado a todo tipo de gente para participar dessa festa, né? E um dos convidados, no entanto, a gente vê que ele se recusa a usar o traje nupcial. Era comum na época ter uma roupa específica para participar de casamentos, né? Então, só poderia entrar num casamento se você tivesse uma roupa já pré-estabelecida pelo dono da festa. Então, era necessário isso era muito comum. Então, quando Jesus está contando isso para aquelas pessoas, sobre uma festa de casamento que está acontecendo, então, existe um contraste na cabeça das pessoas. As pessoas já sabiam, de uma forma, até mesmo sem querer, já sabiam que, ao visualizar, ao imaginar as pessoas indo para o casamento, que elas já estavam com um traje nupcial. Fazia parte da etiqueta, do protocolo de festas de casamento na antiguidade isso. Existia um traje específico para que as pessoas pudessem participar daquela festa. E, geralmente era uma roupa branca mesmo, né? Literalmente era uma roupa branca, né? Que ali se demonstrava a fraternidade, a paz e tudo mais, né? Então, o rei examinou seus convidados com aprovação. O rei, ele entrava depois da festa estar acontecendo, né? Ele entrava num outro momento. Então, ele ficava no lugar mais alto, né, nessas festas de casamento. Ele ficava num lugar mais alto, juntamente com seu filho, com a sua nora, né, e também com convidados mais, digamos, da nobreza. Era comum isso na época. Então, o rei, ele entra nessa festa e ele examina seus convidados com aprovação, até notar alguém que está se destacando ali, alguém que estava sem a roupa nupcial. Então, aquele rei se aproxima, ele indaga aquele homem, aquele convidado que estava ali, que não era dos convidados originais. No entanto, ao questionar aquele homem por que ele não estava com aquela roupa nupcial, ele não teve resposta. Ele ficou ali, ele ficou mudo. A palavra de Deus nos fala que o homem emudeceu. Então, aquela não resposta era uma resposta. Não tinha justificativa para alguém que foi convidado para uma festa de casamento não ter as roupas adequadas e necessárias para participar daquilo ali, né?
naquele momento. Então, o rei ordenou aos seus servos que amarrassem aquele convidado que não estava se preocupando com a forma do casamento, como aquele casamento tinha sido organizado e como aquele casamento era precioso para aquele rei e para aquele filho. Então, ele entende que isso é uma decisão de rebeldia. Ele não quis colocar uma roupa uma roupa nupcial, então lança fora aquele servo. E o texto, é claro, percebam comigo, Jesus ele começa a falar as parábolas falando de uma questão espiritual, ele conclui também de um jeito espiritual. Jesus ele vai contar uma parábola, ele vai dizer, na verdade, que aquela parábola ela se assemelha ao reino dos céus. Ele está falando de algo literal, entendo o que eu estou falando, espiritual não quer dizer que não seja literal. A palavra de Deus nos ensina que o mundo espiritual é mais real que a própria matéria. Então Jesus ele fala sobre uma realidade superior, o reino dos céus, semelhante a. Então ele conta a parábola toda. E aqui nessa parábola específica, não fala apenas de um rei que expulsou um convidado do casamento. Fala que expulsou para um lugar de trevas onde há choro e ranger de dentes. É assim que termina a parábola. Fala sobre um reino perfeito e espiritual, porém real, e fala também de uma outra realidade espiritual, porém real. E Jesus ele conclui e ele aplica de uma forma muito objetiva isso, que é o versículo que a gente conhece, tão decore e salteado, não é verdade? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados para um casamento, mas poucos são escolhidos para estar neste casamento. Né? Muitos são chamados para estar no reino dos céus, que é a realidade superior que Jesus está comparando a uma parábola para que haja uma compreensão. Muitos são chamados ao reino dos céus, porém poucos são escolhidos para estar nesse reino dos céus. Então, Jesus ele nos ensina de uma forma muito objetiva e muito clara aquilo que, através de uma parábola, aquilo que ele quer comunicar sobre essa realidade superior. Né? Então, aqui o que a gente entende? Que o ato de comer, de estar num banquete de casamento, de comer, de beber juntos, expressa alegria, expressa naturalidade, expressa laços, expressa paz, expressa fraternidade, união que deve existir entre aquele que convida e aqueles que são convidados. Né? Então era comum festas de casamento durarem por dias dentro do contexto judaico, né? 7 dias, geralmente. Né? 7 dias era uma forma de expressar um casamento judaico. Então não era uma festa de casamento que acontecia num dia só, ou numa noite, que seja. Mas era uma festa que durava por alguns dias, pelo menos. E dependendo do tipo de casamento ou de quem era, não acontecia apenas em um só lugar, acontecia em vários lugares. Era uma festa de grande expressão. Tudo parava. Tudo parava dentro de um reino. Quando um rei fazia isso, tudo parava. O evento mais importante era quando um rei se casava, um filho do rei se casava. Então era um momento nacional, um momento ali não tinha mais outra coisa para fazer. Para tudo, vem participar da festa daquele rei, porque isso é o evento principal e o único, exclusivo que está acontecendo. Então os banquetes eram esses sinônimos de paz, de alegria, intimidade, criação de laços, fraternidade. Então, quando o ouvinte original está ouvindo isso, ele sabia o que significava rejeitar um convite de casamento. E não era de qualquer casamento, era um convite do casamento para o filho do rei. Então isso não representava apenas que aqueles convidados originais, muito provavelmente a nobreza dentro dessa parábola, eles não estavam só simplesmente rejeitando a paz, a alegria, união, laços, paz, fraternidade com aquele que estava convidando. Eles estavam sendo rebeldes e dizendo claramente que não queriam ter todo esse tipo de vínculo com este rei e com o seu filho. Então os convidados estavam representando isso, estavam declarando isso. Esse não era um casamento qualquer. Não era um casamento do vizinho que mora 2 quadras da minha casa. Não, era o casamento do rei, do filho do rei, feito pelo próprio
rei. Então, recusar isso poderia ser interpretada como uma declaração de que o filho do rei não merecia um presente, por exemplo. Porque era muito comum, quando alguém da realeza casava, era necessário que os convidados levassem um presente de conformidade com aquele prestígio que aquela pessoa tinha e também com aquele evento. Então, não ir nesse casamento é declarar que o filho do rei não merecia presente algum, não merecia nenhum ato de ação de graças ali, e também pode ser que os convidados eles não aprovavam o casamento e que não manteriam mais a sua fidelidade àquele rei. Então era uma desobediência clara, escancarada. Então, o público original, ao ouvir isso, entendeu, nossa, realmente, o reino dos céus é semelhante a isso. Meu Deus, tá, Jesus, continua. E Jesus, ele continuou. Então o rei ele é obrigado a tomar medidas que asseguram a sua autoridade, não apenas no evento posterior ali, onde ele manda os seus soldados acabar com os assassinos ali, com a cidade daqueles assassinos, né? Mas também em afirmar e corroborar, vocês têm que vir, porque hoje é a festa, vocês têm que participar. E mesmo assim aquele pessoal continuou obstinado, não querendo obedecer e estar com aquele rei. Então, quando os mensageiros insistem, fazem ver a urgência daquele convite real que existia ali. E eles demonstraram seu desprezo, ridicularizaram e não hesitaram até mesmo de maltratar e matar aqueles servos, né? E nisso, Jesus está nos ensinando, está contando àquele público e para nós hoje, a história de Israel. A história onde o próprio povo matou os profetas. Onde o próprio povo maltratou os profetas. Onde os profetas, inspirados por Deus ali, iluminados pelo Senhor, boca de Deus, porque eles diziam, assim diz o Senhor, mesmo assim, obstinados, aquelas pessoas não quiseram saber ali das coisas que Deus estava falando através daqueles homens, daqueles oráculos do Senhor que estavam ali em momentos específicos da história de Israel. Os ouvintes, eles entenderam que Jesus estava se referindo a esses servos como os profetas de Deus no Antigo Testamento, enviados pelo Senhor trazendo uma mensagem urgente de arrependimento. Então os profetas, eles não apenas anunciavam esse arrependimento necessário, mas eles estavam apontando para o Messias. A gente vê o Evangelho de Mateus, por exemplo, que é onde a gente só encontra essa parábola que a gente está lendo só no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas ele é o primeiro no Novo Testamento justamente porque ele tem um caráter estritamente, não estrito, mas muito forte, judaico. Ele tem um caráter judaico muito forte. E não porque ele é dedicado apenas aos judeus, como alguns tentam interpretar, né, eventos que em Mateus está sendo narrado. Não, não é isso. É porque Mateus ele tem esse objetivo de apresentar o evangelho aos judeus. É por isso que você vai encontrar tantas vezes no Evangelho de Mateus, expressões como, Jesus fez isso, ou isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que o profeta tal disse, e repete a profecia do Antigo Testamento, né? Então, Jesus ele conta aqui algo que está relacionado estritamente com o Evangelho de Mateus, ou melhor dizendo, não estritamente, mas que está muito forte, presente aqui no Evangelho de Mateus, né? Que existe um apelo àquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento e que estão se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra, em quem Ele é. Então, percebemos aqui claramente que aqueles ouvintes originais estão entendendo que a parábola se refere aos profetas que estavam anunciando quem era Jesus, apontando para o Messias. Mas Israel, no Antigo Testamento, em vez de aceitar o chamado de Deus se arrepender, trata de maneira vergonhosa os profetas e até mesmo mata alguns deles. Eu queria abrir 3 passagens com os irmãos. O primeiro está aqui próximo, é Mateus 23, 35, que vai falar sobre o profeta Zacarias. Mateus 23, 35. Diz assim a palavra de Deus: para que recaia sobre vocês todo o sangue
todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Queria abrir lá a palavra de Deus também, lá em Jeremias, capítulo 36. Jeremias 36, versículo 8. Versículo 36, versículo 8. Diz assim, ó. Eu acho que não foi isso aqui, meus irmãos. É 38, melhor dizendo, 38, versículo 6, isso mesmo, 38, versículo 6, desculpe. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Isso Jeremias falando sobre a necessidade de arrependimento que viria sobre Israel, sobre Judá, Jeremias, no capítulo 37, ele é preso também. Então, nós vemos que profetas do Antigo Testamento foram maltratados e foram até mortos. Eu queria abrir também uma outra passagem, lá em Hebreus, capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11. Versículos 32 a 37. E também o capítulo 12, versículos 1 a 2. Eu vou ler até o versículo 2 do capítulo 12, tá? Diz assim, a partir do versículo 32 de Hebreus 11. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza, tiveram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Capítulo 12, versículos de 1 a 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Esses homens do Antigo Testamento viveram tudo isso, morreram sem ver a vinda do Messias, mas pela fé fizeram coisas maravilhosas e suportaram muitas coisas. Suportaram até mesmo a morte, os maus tratos, alguns foram até cerrados ao meio. Alguns comentaristas falam que essa referência de ser cerrado ao meio por causa da tradição, vão dizer que se refere ao profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, isso o que a tradição judaica nos ensina, Mas enfim, aqui fala sobre o povo de Israel que obstinadamente mataram os seus profetas. Jesus até em certo momento afronta esse mesmo povo, os sacerdotes, os fariseus, falando que os pais deles fizeram isso contra os profetas e que agora estavam com aquela pompa, se referindo com saudosismo àquilo que os profetas do Antigo Testamento se referiam, sem perceber que muito provavelmente, se eles vivessem naquela época, fariam a mesma coisa com os profetas e com os enviados do Senhor para ser voz de Deus ali entre o povo em relação e diante de um contexto de pecado e necessidade de arrependimento. Então aqui fala sobre o castigo que veio sobre esses assassinos. A parábola, voltando à parábola, nos fala sobre o castigo que veio sobre os assassinos daqueles servos. E esse castigo é que os soldados foram enviados à cidade deles e acabou com tudo. Alguns vão falar que
isso diz respeito, é uma referência que Jesus está falando aqui, futura, à cidade a Jerusalém, melhor dizendo, que seria destruída no ano 70 depois de Cristo, né? Os judeus, eles se rebelaram contra Roma no ano 70, no ano 65, se eu não me engano, e no ano 70 o imperador Tito, ele então ele faz um cerco em Jerusalém e destrói Jerusalém, né? E ela está destruída desde então. Até hoje é assim, ela está destruída. O Muro das Lamentações é um dos muros do templo, né, que existiu ali até na era apostólica, no primeiro século ali. E Jesus muito provavelmente se referiu em Mateus 24, a princípio, a esse momento, de quando a cidade seria destruída, de quando o Desolador viria ali também, claro, apontando também para uma questão muito mais escatológica, na qual nós estamos esperando, né, nos eventos finais aí da história. Então, mas muito provavelmente isso diz respeito àquilo que Jesus está contando, por ser um contexto em que Jesus está falando sobre servos que estavam sendo maltratados. Muito provavelmente Jesus está se referindo a esse cerco que o rei da parábola está fazendo, ao castigo que veio sobre Israel e Judá, ao reino do norte e o reino do sul. Está falando sobre o exílio, está falando sobre o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, né, onde o povo de Deus foi ali oprimido novamente, foi espalhado pela terra. Então, os ouvintes de Jesus aqui estavam pensando e se lembrando da história de Israel e como isso foi castigo também por falta do arrependimento deles, né? Então, a paciência de Deus, ali, o que Jesus está lembrando também, ela não dura para sempre. E quando a sua misericórdia não encontra arrependimento, então o juízo ele vem à tona. Então o rei ele convida o povo da cidade e seus arredores, pessoas de todos os caminhos da vida receberam um convite e responderam afirmativamente, né? Pessoas que eram consideradas pecadoras estavam sendo chamados para essa festa e estavam encontrando arrependimento. É isso que Jesus tem falado ao longo dessas parábolas, não é verdade? Jesus está falando que pessoas de todo tipo estão sendo chamadas e elas estão crendo em quem é Jesus. E são pessoas boas e pessoas más, estão sendo chamadas para esta festa. E o rei ele convida o povo e espera que usem as vestes que providenciou, né? A veste nupcial, né? Então todos são bem-vindos, contanto que usem essas vestes nupciais. E não são todos que permanecem no salão da festa de casamento, né? Apenas que aceitam o convite do rei, chegam no local obedecendo seus termos, esses é os que vão poder ficar. Mas, se você acompanhou aqui a série de Apocalipse, os irmãos estão sabendo o que se refere a essas vestes nupciais, né? As roupas que se diz respeito a um casamento. E vou matar a saudade dos irmãos. Abra lá em Apocalipse 3, versículos 4 e 5, e no capítulo 19, versículo 8. Apocalipse 3, versículos 4 e 5, diz assim: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Capítulo 19, versículo 8. Lá sobre a volta de Jesus, né, as bodas do Cordeiro. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, falando sobre a noiva, né? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então a gente vê que o linho representa os atos de justiça dos santos. Aqui o texto mesmo explica em Apocalipse, né? Então essa roupa nupcial são os atos de justiça dos santos. Então Deus ele providencia essas vestiduras que representam a justiça de Deus com o seu povo. Então Deus lhe dá as vestes de justiça que simboliza que quem a usa foi perdoado pelos seus pecados,
justificados, foram regenerados, são nova criatura, e ele é um membro da casa de Deus por intermédio de Cristo. Percebam, essas vestiduras não foram feitas pelas pessoas da festa. Foi dado para que aquelas pessoas pudessem participar da festa. As vestes nupciais foi um presente do próprio rei, o convite foi dado para todo mundo. E isso aqui, você precisa usar essa vestidura. Você precisa usar isso aqui para participar da festa. Ou seja, você precisa dos méritos do meu filho para que você possa participar do reino dos céus. Você precisa da justiça dele e não da sua. Porque os maus e bons, não é por causa disso que vocês vão poder entrar, mas é porque eu convidei e eu quero que vocês me obedeçam agora, porque aqui tem vida, aqui tem alegria, aqui tem intimidade, aqui tem paz, aqui tem laços, aqui tem fraternidade, aqui existe relacionamento. O reino dos céus é semelhante a esse rei que preparou uma festa para que todos possam participar, onde todos são chamados a participar. Então Deus deseja que os pecadores venham à festa de seu filho e usem vestiduras brancas que simbolizam então o quê? O arrependimento, o perdão, a graça, a justiça de Deus. Quando nós estamos vestidos com a roupa nupcial, isso foi nos dado pelo próprio Filho, que nos dá a oportunidade e também a graça de vivermos com Ele em integridade e justiça. Então o convidado que não estava usando a veste branca, ele deliberadamente quis participar disso tudo, mas sem os méritos daquele que estava convidando. Ele não reconhecia também o convite total daquele rei bondoso que disponibilizou também essa oferta de perdão e graça para aquele banquete real. Então ele representa aqui, claro, o pecador que se auto-justifica, que quer ser aceito por causa dos seus próprios méritos, que não quis trocar de roupa. Ele não quis saber da roupa que o rei estava dando, uma roupa limpa, uma roupa branca, uma roupa ali bonita, de um evento real. Não, ele falou assim, as minhas roupas são suficientes. Eu vou entrar desse jeito, eu quero participar, mas com essa condição, eu vou entrar porque eu quero ficar do jeito que eu sou, porque eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Até lembraram da novela, né? Da Gabriela, lembraram, né? É o síndrome de Gabriela esse daí, né? Então, o pecador que não reconhece os atos de justiça do seu Senhor, ele não encontrou, de fato, arrependimento. Ele viu uma boa oportunidade para se dar bem. Ele viu uma boa oportunidade para viver as coisas boas que o Evangelho propõe, os produtos do Evangelho, né? Uma boa forma de se viver, um bom lugar para se estar, né? Mas não reconhece ali também, assim como aqueles convidados originais não reconhecem que aquele Senhor ele é bondoso, que ele é misericordioso. Ele não ouve as palavras de Jesus falando que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, como a gente vê lá em João 14, versículo 6. Por isso, quando chega diante de Deus, ele é lançado fora, porque aquele rei não está vendo ali os méritos do seu filho, não está vendo o reconhecimento da ocasião das bodas do seu filho, do casamento do seu filho. Então o texto ele termina com as palavras, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tanto o começo quanto o fim da parábola se referem a pessoas que tinham sido convidadas, mas porque Deus ele não se compraz da morte do perverso, ele quer que o perverso ele viva e se arrependa dos seus pecados, não é verdade? Encontramos esse texto lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, e no capítulo 33, versículo 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, ele quer que ele se arrependa. Ele quer que se arrependa. Então o desejo amoroso de Deus é que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus ele tem um compromisso com a sua glória. Deus ele tem esse desejo perene, mas Deus ele tem responsabilidade e com a sua glória. Por isso que quando um pecador ele não se arrepende, ele é lançado como diz aqui a palavra de Deus, né? Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus ele não tem alegria nisso, mas o seu maior compromisso é com a sua glória, com a sua justiça, com a sua misericórdia ali. Deus ele faz isso
deliberadamente. Ele faz isso e ele oferece de uma forma sincera. E é por isso que a nossa pregação, muitos criticam nós calvinistas, e somos calvinistas, quando nós evangelizamos. Se Deus determinou todas as coisas, por que eu tenho que pregar? Justamente porque Deus nos chamou para isso. Uma das partes da nossa doutrina é a vocação eficaz do evangelho. Existe um chamamento para que nós disponibilizemos e falemos desse reino de paz, desse reino de justiça, falemos do arrependimento, falamos também de uma vida de pecado, e isso é de uma forma sincera. Cabe ao Senhor abrir os corações. A vocação é eficaz, o chamado na verdade, ele é eficaz. A vocação quem aplica é o próprio Espírito Santo. É Deus quem faz a obra. Mas quando nós chamamos as pessoas, isso faz parte da nossa fé. Isso faz parte da nossa eleição. Isso mostra que nós somos aqueles poucos que são escolhidos, porque nós aceitamos todos os termos de participar dessa festa de casamento. Não é pela nossa justiça que estamos indo, mas é por causa quando nós estamos indo, nós estamos falando da obra de Jesus em nossas vidas. É por isso que a roupa, ali, o símbolo aqui que nós aprendemos nessa parábola, é algo visível, é algo que precisa estar escancarado, precisa estar, para fazer parte desse reino, precisa ser apresentável, para que outras pessoas venham a conhecer do Evangelho. Mas se o homem aqui, ele quis deliberadamente não obedecer todas as coisas que estavam colocadas nessas condições. Existe essa linha, essas duas coisas importantes, sobre como Deus ele elege pela sua soberania, pela sua graça, e como o homem também é responsável pelos seus atos. Existe esses dois paradoxos, de como o homem ele é responsável, mas que Deus é quem faz todas as coisas e Ele é soberano sobre todas as coisas. São duas verdades que não precisam necessariamente, por causa da nossa mentalidade racionalista, muitas vezes, onde nós aprendemos que duas verdades não podem ser verdades, uma é verdade, logo a outra não pode ser verdade. Isso não se aplica à Bíblia. Isso diz respeito a um pensamento iluminista, onde se isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Ou se isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Não, a palavra de Deus nos fala sobre verdades que, na nossa lógica, muitas vezes não faz sentido. Não é verdade? Como que nós explicamos a Trindade? Sendo monoteístas. Não tem como. Não tem como. Isso excede a nossa lógica pequena, humana, limitada, contaminada pelo pecado. Isso é uma realidade muito superior. Perdão. Então nós vemos que existem essas verdades no reino de Deus, onde Deus, ele, de uma forma graciosa, chama pessoas de todos os tipos. Eu e você, meu irmão. Pessoas que eram más, mas por causa dos méritos de Cristo são justificados, são agraciados pelo seu amor, pela sua graça, e nós podemos hoje participar dessa alegria com o nosso Deus, dessa união com o nosso Deus, dessa família que Deus nos coloca. E Deus, ele elege, e o homem, ele então responde. Deus, ele nos convence, de forma que nós, ao olharmos para a sua majestade, olharmos para a sua bondade, para a sua graça, para a sua misericórdia, a nossa vontade é convertida a escolher somente a Ele. Nós tomamos uma decisão clara de escolha, onde nós não vemos mais nenhuma outra opção, a não ser escolhermos estar nesse casamento, a estarmos com o nosso Deus. Não diz respeito a uma oportunidade. Jesus, ele não veio para nos dar uma oportunidade de salvação. Jesus, ele veio para salvar. E essa vocação, esse chamamento, essa proclamação é nos dado para que nós também chamemos outras pessoas que estão pelo caminho, boas ou más, para que venham participar disso, abandonem tudo, coloquem a veste nupcial, que são os méritos de Jesus, para participar disso tudo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Também tem um complemento. Jesus, ele vai falar lá no Sermão do Monte que porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam por ela. Existe esse dilema na palavra de Deus. São duas verdades que nós não podemos colocar elas em oposição. Nós juntamos elas e fazemos e buscamos entender como que o nosso Deus, ele trabalha em nossas vidas.
Somos maus por natureza, somos justificados e somos agora bons porque Deus ele vê Jesus Cristo em nós. É por isso que nós devemos odiar o pecado. É por isso que nós devemos odiar a desobediência ao nosso Deus. Porque aqui nós vemos um homem impenitente que foi convidado a participar dessa festa e que queria se auto-justificar e por isso não poderia participar daquilo ali. Não poderia ter alegria com aquele Deus. Porque o convite ele foi gracioso. O convite não foi uma obrigação daquele rei. Ele fez isso porque ele quis. E se ele disponibilizou esse convite de graça para nós, como aqueles que estão participando dessa alegria, devemos chamar outros para participar desta alegria também. Amém, meus irmãos? Abrir esse momento para perguntas, para respostas, para comentários. É o tempo que os irmãos têm essa oportunidade para nós participarmos aqui da nossa aula. Alguém? Sem comentários? Quando é assim, meus irmãos, eu quero crer que foi muito bem explicada a aula. A parábola ela é muito simples. A parábola tem essa intenção, né? De ser simples. De Jesus ensinando sobre um princípio do reino de Deus, sobre como é o reino de Deus, através de uma história, a fim de que isso, de uma forma ilustrada, seja esclarecida na nossa mente, né? Mas lembremos sempre disso. Se estamos nessa festa de casamento, ou seja, se estamos nesse relacionamento com Deus, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, que é esse convite para participar do casamento, que é uma convocação, lembra? É uma convocação, não mudou o teor. Os servos, quando eles são enviados a falar com os convidados, por ser um convite do rei, não era um convite simplesmente, era uma convocação. E se nós acatamos essa convocação, nós temos alegria. Pensem que a vida com Deus, ela não é uma vida chata. Falei esses dias para os adolescentes no acampamento, chata é jogo do Remo contra o Paysandu. Isso é chato. A palavra de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela nos traz vida, ela nos dá alegria, ela nos faz participar de um reino de amor. Então nós não podemos privar também outras pessoas de participar disso. Isso foi nos dado de graça. Esse convite Deus quis dar para nós. Ele nos chamou, Ele mandou os seus servos, Ele mandou o seu Filho Jesus para falar sobre isso. A gente viu na parábola anterior, aqueles servos foram lá, foram maltratados, foram enxotados daquela vinha, então aquele senhor, vou mandar o meu filho agora, e aquele filho foi morto, para aqueles lavradores maus. E Jesus, Ele não morreu apenas, Ele morreu e ressuscitou para que nós possamos agora ter vida. Jesus ele vai contando essas parábolas a fim de que nós vamos compreendendo a progressão do seu ato, a progressão da sua justiça. Na primeira parábola, onde Jesus ele fala sobre dois irmãos, onde um não quer, mas se arrepende e vai, e outro diz que vai e não vai. Ele está falando sobre o povo de Israel que rejeitou aquele convite de andar com o Senhor. Na segunda, de uma forma mais intensa, fala sobre o seu filho, que vai até ali prestar contas, e quer te prestar contas com aqueles homens, e então, agora aquele filho é morto, mas agora a gente vê nessa terceira parábola, uma festa de casamento. E essa festa de casamento, nós, como lemos em Apocalipse, é trazido também como o momento da volta gloriosa de Jesus. É esse momento que nós esperamos. É para esse momento que nós fomos chamados, no qual hoje nós participamos. O Jaio ainda não, né? Nós já participamos, mas ainda não na sua plenitude. E nós, por isso, devemos fazer isso de uma forma graciosa, falar com o nosso próximo e convidá-lo de uma forma sincera, sabendo que quem faz a obra é quem mandou o convite. É Ele quem faz a obra. O convite, ele é gracioso, o convite é misericordioso. Foi assim com nós. Isso precisa ser com outras pessoas. Não privem os outros de ouvirem essa mensagem tão maravilhosa que é a mensagem do Evangelho. Mas continuem fazendo aquilo que o filho que era mau e que se arrependeu, que falou assim, não, agora eu vou trabalhar na vinha, porque o meu pai mandou. Que sejamos dessa forma, sejamos obedientes e clementes ao Senhor, a fim de que outros também venham
participar dessa festa de casamento junto conosco. Amém? Queria orar com os irmãos para encerrarmos esse tempo, a fim de louvar o Senhor também por essa aula tão proveitosa. Senhor Jesus, obrigado, porque no Senhor nós temos a vida e temos a salvação. Obrigado porque no Senhor, Pai, nós temos a reconciliação com Deus, nós temos intimidade com Deus, nós temos fraternidade com o Senhor, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos tudo, Pai, que nós não poderíamos nunca alcançar por causa dos nossos próprios méritos. Obrigado porque o Senhor nos fez esse convite gracioso, Deus, no qual nós agora podemos participar. Usa-nos, Pai, para que nós sejamos diligentes com esta responsabilidade. Faça de nós, Pai, seus servos agora, Deus, para que nós, pelos caminhos, possamos convidar todo tipo de gente para participar dessa festa, Pai. Nos ajude, Deus, nessa missão tão difícil. Nos ajude, Pai, nessa missão que também é tão gloriosa, que é um privilégio. Mas prepara o nosso caminho. Prepara aqueles que o Senhor quer que cruzem o nosso caminho, para que, quando nós formos fazer esse convite sincero, por causa do seu amor, por causa da sua graça, essas pessoas venham conhecer de fato o sentido da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque nós participamos disso. O Senhor não viu mérito algum em nós, mas o Senhor quis que nós estejamos com o Senhor. Isso para nós basta, Pai. Isso para nós nos dá contentamento, nos dá alegria, nos dá, Pai, satisfação, nos dá o realizar de um propósito em nossas vidas. Obrigado por isso. Obrigado porque nós não estamos sozinhos nem desamparados, mas nós temos o Senhor Jesus conosco todos os dias. Louvado seja o seu nome. Cuida de nós, Pai, nesse momento, Pai, de despedida. Nos leve, Pai, às nossas casas também em paz, em segurança. Abençoe, Pai, o almoço da comunhão que também está aqui sendo preparado. Louvado seja o seu nome pelas nossas vidas. Cuida de nós, Pai, e se for assim da sua vontade, que estejamos aqui todos juntos mais tarde, Pai, para prestarmos o culto ao Deus verdadeiro, Deus. Que sejamos ministrados pelo Senhor ao longo do nosso dia, que lembremos do Senhor em tudo que nós vamos fazer. Louvado seja o seu nome, em nome santo e poderoso de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Tenha um ótimo domingo. Lembrando que 6 horas temos nosso encontro de oração e às 7, o nosso culto de adoração ao único Deus verdadeiro. Louvado seja o Senhor. Vá em paz, que Deus te abençoe.